consistente, tá bom? Vamos lá? Levítico capítulo 23, verso 15 e 16. Depois, para vós contentares desde o dia seguinte ao sábado, olha só, depois do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Quem é bom de conta aí? Quanto dá 7 semanas inteiras? 49 dias. Então, ou seja, você vai fazer isto por 7 semanas inteiras. Presta atenção, fala comigo. Para vos, fala, irmão, para vos contentarei, ou melhor, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Então você vai contar quantos? 7 semanas inteiras. Tá bom? Cansaço quem fez errado. Próximo, versículo 16. Até o dia seguinte ao 7º sábado. Vamos lá, bom de conta aí. 7 sábados ou 7 semanas dá quanto? O dia seguinte a esse sábado dá quantos dias? 50 dias, certo? Então, se você somar aí 49 mais 1, 50 dias. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor. Já já eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Esta era a festa de Pentecostes. Então, eles iam começar a festa depois do sábado, contariam 7 semanas, depois da 7ª semana, um dia a mais, aí eles trariam uma oferta para celebrar ou finalizar a celebração. Amém? Vamos lá agora para Atos capítulo de número 2, e aí você vai se assentar, somente eu vou ficar em pé. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo de número 1. Melhor, versículo 1, Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, diga comigo, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então significa que cumpriram quantos dias? Exatamente. Os 50, estava no 50, ou 50º dia. Estavam todos concordimentes no mesmo lugar. Esses 2 versículos apenas. E aí depois nós vamos estudar o que aconteceu em sequência. Amém? De pé como você está ainda, por favor, não se assente ainda. Pega a tua Bíblia no peito e diga assim: Senhor, o Pentecostes não é algo para o passado. Fala aí, fala, não foi algo que aconteceu uma única vez. Eu posso viver ele hoje. Agora, quantos querem viver o Pentecostes hoje? Levante tua mão por 1 minuto, por favor, e diga: Senhor, eu quero ter essa experiência com a minha vida. Vai, diga isso aí, fala: Senhor, eu quero isto para a minha vida. Vai, declara isso: Senhor, eu quero isso para a minha vida. O Espírito Santo de Deus está ouvindo você. Você que está ouvindo aí pela internet, está em casa ouvindo, declara isso aí: Senhor, eu quero ter experiência nova em minha vida. Eu quero ter algo novo em minha vida. Eu quero receber algo extraordinário, algo que vai impactar a minha vida, Senhor. Faça isso com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Fica com o teu livro aberto aí, por favor, na página de número 179, tá bom? Nós vamos começar por aí. Página 179. Queridos, Pentecostes, ele é algo não somente importante, não somente relevante, é algo indispensável para a igreja. John Stott, que é considerado um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, disse: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja.
esta mesma ordem precisa ser observada hoje. Antes de nós queremos fazer grandes coisas para Deus, precisamos de um revestimento do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso. Permita-me lhe dar um conselho. Não queira fazer a obra de Deus se você não tem a convicção de que você tem o Espírito de Deus em sua vida, ou de que você tem comunhão com Ele e pode dizer: eu tenho o Espírito Santo. Não queiras fazer isto. Tem uma irmã aqui também que está querendo, tem uma irmã aqui que está querendo também o livro. Ele que é considerado a coroa da igreja, ou seja, alguém que veio para trazer algo muito relevante para a igreja. Queridos, as igrejas que o deixaram ou que não reverenciaram, morreram. Eu estive na Suíça, em Zurique, na igreja de Winsley, um dos maiores responsáveis pelo reformismo ou para a reforma protestante, que foi um grande pentecostalista daquela época. Eu entrei em sua igreja, ou na igreja que ele construiu, vi o altar que ele pregou, porém, quando eu entrei na porta, eu peguei um pequeno envelope, um pequeno encarte, estava escrito em suíço, alemão e também em inglês, e em suíço eu não entendi, mas em inglês eu entendi que aquele lugar era um museu de visitação. Aquele lugar onde foi templo, ou melhor, local onde a manifestação de Deus houvera fortemente movido a Suíça, agora era um templo apenas para visitação. E eu perguntei àquele irmão que estava conosco, pastor Josué, eu perguntei para ele, e ele disse assim: pastor Oséias, quem gerencia este templo é um funcionário público, ele só tem que ter um curso teológico para poder entender da história, nada mais que isso. Então, olha para alguém que está do seu lado, se você puder, pegue a mão, mexe com ele um pouquinho, diga para ele assim: olha, você pode ser quem for, mas se não tiver o Espírito de Deus, a tua história pode apenas virar história. Mexe com ele aí, vai, querido. Fala: a tua história pode não ser relevante se você não tiver o Espírito de Deus dentro de você. E é uma chama que nós temos que levar para a eternidade, queridos. Por isso ele fala: estarei convosco todos os dias até a consumação. Bem, vamos voltar aqui então, para você poder entender aí. Vamos lá, se você entrar aí na página 179, nós vamos ver a atuação do Espírito após ou a partir do Pentecostes. Tem como colocar lá? Deixa lá já na página, no tópico 7, por favor. Pode passar aí, vai lá, pode ir. Pode ir. Vamos lá. Vai devagar um pouquinho, pode ir. Mais. Isto. Bem, o que nós temos aqui, querido, de relevante que você precisa entender de antemão? É que existem dois momentos do Pentecostes. Primeiramente, quando os israelitas saem do Egito, Deus estabelece 7 festas, e eu vou te mostrar que o Pentecostes, a festa do Pentecostes, ela é a festa central. Tem 3 festas antes, tem a festa do Pentecostes e 3 festas depois. Então ela é central. Escuta isso aqui, queridos, ela é muito importante. O comentarista aqui vai começar a dizer da relevância de que nós não devemos mudar aquilo que Deus determinou. Aquilo que for estabelecido por Deus, presta atenção, queridos, às vezes nós estamos tendo aí uma série de mudanças na igreja, uma série de acontecimentos que tentam mudar aquilo que Deus estabeleceu, que tentam mudar aqueles marcos que foram estabelecidos. Queridos,
tudo bem, eu posso até modificar a iluminação da igreja, eu posso até melhorar a qualidade do nosso som, eu posso até me preocupar um pouco com a qualidade do ar que estamos respirando aqui, ficar climatizada, uma cadeira mais agradável. Temos muitas preocupações, sim, a evoluir, são evoluções necessárias, mas tem uma coisa que nós não podemos perder: o Espírito Santo ainda continua sendo o centro da igreja. Ele tem que ter uma relevância muito, muito importante nas nossas vidas. E começa, escuta isso aqui, querido, não é da igreja para casa, é de casa para a igreja, é do seu lar para a igreja. Po Yang-Shu um dia estava em casa orando, o homem que a sua igreja tinha mais de 700 milhões de membros, uma igreja, 700 mil membros, tinha mais de 30 mil cultos familiares. Um certo dia o presidente da Coreia ligou para ele, e a sua secretária disse: ele não pode atender agora. Ele disse: como não pode? É o presidente da Coreia. Aí ele foi incomodado, né? A secretária, o presidente da Coreia ficou incomodado. A secretária gentilmente falou: ele não pode, ele está ocupado agora. Ele insistiu mais uma vez, ela falou: infelizmente eu não posso fazer nada, ele não tem como atender agora. Passadas-se algumas horas, mais tarde ele voltou a ligar e ficou meio indignado com Po Yang-Shu. Depois ele mudou o nome para David Yang-Shu, né? E perguntou para ele: eu liguei para você e você não pôde me atender. Ele falou assim: eu estava em uma conferência com o rei do universo. Ele estava em oração com Deus, em comunhão com Deus. Sabe por quê, querido? As nossas vidas às vezes representam não aquilo que nós pregamos, representa não aquilo que nós cantamos, representa não aquilo que nós expressamos, porque o nosso tempo gasto com o Espírito Santo de Deus está diminuto, está irrelevante, está pequeno. Bem, vamos aqui a alguns pontos, por favor. Se você virar a sua página aí e observar aí no segundo parágrafo, há um padrão bíblico para a igreja. Que padrão bíblico é esse? 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo de número 13. Olha o que diz a palavra de Deus aí em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 13. Se for bem rápido aí, nos ajude aí. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Versículo de número 2. Melhor, versículo 13, né? Esse é o 13? Isto. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Olha para cá, por favor, querido, presta atenção nisso aqui. Volte ao versículo 13, por favor. Presta atenção nessa palavra aqui, isso é muito importante. Conserva o modelo da sã palavra de Deus em seu coração. E como é que eu faço isso? Pelo depósito que nós temos devido ao nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você não pode dizer que guarda a palavra de Deus se você não se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, olha que interessante. Quando nós entramos aqui para Atos, capítulo de número 2, está dizendo o quê? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Bem, vamos voltar aqui um pouco, e aí eu quero ir já para o parágrafo de número, onde começa o significado do Pentecostes. Nós lemos aí em Levítico 23, aonde fora estabelecido uma festa que aconteceria 50 dias. Muitos teólogos falam que ela aconteceria após os 49 dias, mas não é isso. É uma festa que aconteceria após o sábado, e ela iria até o 50º dia, sendo que no 50º dia haveria uma celebração. Agora presta atenção nisso aqui, queridos. Aqui nós temos um prelúdio do que vai acontecer, e eu vou te mostrar isso aqui já. Qual o prelúdio que é? É que naquela época, esta festa, aonde está inclusive lá em Deuteronômio, a festa chamada das semanas,
ou em Êxodo capítulo 23 e 16, chamado a festa das colheitas, o que nós temos aqui? Nós temos uma festa onde o povo ia trabalhar para colher os frutos que ele houvera plantado. Ou seja, eles prepararam a terra, eles organizaram a terra, e agora eles iriam parar para colher os frutos, e isso iria levar 49 dias. Quando terminasse no 50º dia, eles iriam pegar a primícia do que eles colheram, algo primicial, e traria ao Senhor em uma celebração. Agora preste atenção na tipificação disso quando nós vamos para o Novo Testamento. Coloque por favor aqui a próxima slide, por favor. Eu coloquei aqui apenas um paralelo. Olha só, antes no Antigo Testamento nós temos as festas das colheitas, a festa da cega dos primeiros frutos, a festa das semanas, ou Shavuot. Aqui nós temos o Pentecoste. Olha como é que começa Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, passaram-se muito tempo. Agora Jesus ele morre. Quando é que Jesus morreu? Na Páscoa, sim ou não? Ele morre na Páscoa, e a Páscoa é uma das festas que antecedia o Pentecostes. Pega por favor aí, olha para você ver aí, no parágrafo seguinte da sua apostila, está dizendo o seguinte: a festa de Pentecostes era precedida de 3 outras festas: a festa da Páscoa, 14 de Abide, pães asmos, 15 a 22 de Abide, e depois a festa das primícias. Olha só que legal, queridos, a festa das primícias. Ou seja, quando é que aconteceria o Pentecostes? Logo após a festa das primícias. Agora, olhe para cá e permita-me lhe dizer uma coisa: quem é a nossa primícia? Quem foi aquele que passou a maior dificuldade para implantar a igreja na terra? Quem foi aquele que passou os maiores desafios que a humanidade possa suportar para pagar os meus e os seus pecados? E na Páscoa ele morre, mas ele ressuscitou, e agora ele vem se oferecer como uma oferta primicial. Como oferta primicial. E aqui quando vai dizendo o seguinte, Jesus fala para os seus discípulos: olha, vão para Jerusalém e espere até que do alto sejais revestidos de poder. E o que é que vocês vão fazer lá durante esses 50 dias? Porque está dizendo que se Jesus morreu, né, nessa data, ou seja, nessa primeira festa, passaram-se quantos dias? 50 dias. 50 dias. Então agora vem o Pentecostes. E quando é que eles estão reunidos durante todo esse tempo? Fazendo o quê? Eles estão lá colhendo, eles estão lá orando, eles estão lá falando com Deus, eles estão lá intercedendo. O que eles estão falando? O Pai plantou, Jesus Cristo veio a esse mundo e consumou. Agora eles apontam a mão para cima e faz o quê? Espírito, vem. Espírito, vem. Está tudo pronto. Nós já fizemos tudo necessário. 50 dias pedindo: Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. O Pai profetizou, o Pai declarou, Jesus ordenou, disse que Ele desceria. Agora nós estamos prontos para recebê-lo. Aleluias. E aí agora nós entramos especificamente nesse ponto. Querido, o que é a festa de Pentecostes, querido? Festa de Pentecostes é uma festa simbólica do derramar do Espírito Santo de Deus e o nascimento da igreja. Uma igreja só nasce quando ela se emerge no Pentecostes. Uma igreja só pode nascer quando ela se envolve com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é permitido ser derramado de uma forma extraordinária sobre esta igreja.
Aleluias! Amém, queridos? Olha, nós não podemos operar se o Espírito de Deus não estiver em nós. Vamos aprender algumas coisas? Pega a tua Bíblia, por favor, aí. Nós vamos acompanhar aqui no livro alguns pontos que eu quero destacar para você aqui. Na página 181, você vai ver o seguinte: Pentecostes era a festa central das sete que o Senhor determinou para Israel. Nós já falamos sobre isso. Ou seja, eram realizadas 3 festas antes, 3 festas depois. E aí a festa central era o Pentecostes. Só contextualizando para você aqui. Ninguém sabe ao certo o dia em que Cristo nasceu. Não temos essa informação. Não sabemos disso. Porém, olha só, nem da sua morte, mas todos sabem o dia da ressurreição. Que dia foi? O primeiro dia da semana, bem como o dia de Pentecostes, 50º dia após as primícias. Amém? Então, nós temos aí uma profecia que fala da festa de Pentecostes, Levítico 23:15 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Vamos ler esse versículo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Coloca por favor aí, já eu vou voltar aqui nesse nosso slide. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Feito as primícias dos que dormem. O Espírito Santo agora pode descer. Por quê? Porque Jesus, que é as primícias do que dorme, ele ressuscitou, cumprindo-se essa palavra profética. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas é necessário aplicar a profecia típica da festa dos Pentecostes. Na festa da primícia era movido perante o Senhor um molho, um feixe de espigas de trigo. Está lá em Levítico 23, verso 10 e 11. Na festa de Pentecostes era movido perante o Senhor 2 pães de trigo. Levítico 23, 15 e 17. Isso fala da igreja, que seria composta de judeus e gentios, formando um só corpo em Cristo Jesus, como está em Efésios capítulo 2, versículo 14, e João capítulo 15, versículo 52. Quanto ao feixe de espiga, olha que legal isso, querido, fala da união, mas os pães vão além, representam unidade. Olha para cá, a palavra lá está sendo profética em Levítico. Por quê? O que nós temos aqui? O que é uma espiga? Quando você pega uma espiga, o que tem nelas? Caroços de milhos. Como é que eles são? Eles são identificáveis, sim ou não? Fala da identificação. Sim, se você pega, consegue contar os caroços, sim ou não? Tem diferentes, mas formando um só corpo, certo? Formando um só corpo. Agora, olha para o irmão que está do seu lado. Ele é um pouquinho diferente de você? Sim ou não? Ele é mas o que? Estamos todos no mesmo corpo. Estamos todos ligados na mesma espiga. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, você está ligado no mesmo corpo que eu. Fala com ele aí. Não tente ser tão diferente assim não, porque você está no mesmo corpo que eu. Amém, queridos? Agora, olhe o próximo, queridos. Ele fala de uma massa. E essa massa, como nos pães ázimos, não tinha que ter fermento, nessa tinha que ter fermento. Eu já vou sair dessas explicações aqui, que eu quero entrar em outros, só para você entender um ponto aqui relevante. Agora, era obrigado que deveria fazer-se um pão com o fermento. O que o fermento faz? Ele leveda toda a massa e faz a massa o quê? Crescer. Ela dá uma nova forma para a massa. Agora, vocês que cozinham aí, quando você pega uma massa de pão, pega o fermento, injeta o fermento nela e movimenta, você consegue depois separar o fermento da massa? Sim ou não? Não consegue? Sabe por quê? Porque quando o Espírito entra, ele cria um movimento aonde nós nos tornamos muito parecidos um com o outro. Você vai olhar para o irmão Adriano e falar, esse irmão Adriano tem alguma coisa nele que ele fala que parece com o pastor Oséias, que parece com o pastor Josué. Tem alguma coisa em você que eu já vi em outra pessoa. Tem alguma característica sua que é espelhada em outra pessoa. Glória ao nome do Senhor, amém, querido? Você está falando o quê? Uma palavra profética para a nossa unidade.
Cristo veio trazer esta unidade. Quantos podem dizer amém? Amém, queridos? Bem, e aí tem outras características, mas eu quero entrar aqui, observa, né? Eu já fiz esse paralelo aqui, Pentecostes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, marca o início da igreja como os primeiros frutos da humanidade para Cristo. Você vai ver aqui, quando você pega Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai ver Pedro, sabe Pedrão, aquele camarada todo petulante, todo aquele que desajeitado, aquele que negou Jesus, aquele que cortou a orelha lá de Malta, aquele camarada que era meio travesso, sabe, todo atrapalhado, tá bom? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem jeito, irmão, tá? Fala, você tem jeito, fala, se o Espírito de Deus entrar aí, meu querido, ele vai criar algo extraordinário dentro de você. Quando o Espírito de Deus entra dentro de Pedro, queridos, versículo 14 do capítulo 2, então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Agora, vai lá, por gentileza, para o versículo de número 37. Tem como colocar aí? Atos capítulo 2, e ouvindo eles isto, ouvindo o quê? A pregação daquele que acabara de ser cheio do Espírito Santo, aquele que era todo errado. Agora olha o que acontece: e ouvindo eles istos, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Versículo de número 38. E eles disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, olha o 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Próximo versículo, por favor, aqui indo isso, queridos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 homens. Olha o poder aí da massa levedada, contaminada. Agora uma voz de um homem que antes tinha sérios problemas de caráter, mas o Espírito Santo desceu sobre ele, e agora ele ministra a palavra, e quando ele prega, mais de 3.000 pessoas se rendem. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Vamos ver algumas características do Espírito Santo aqui, queridos. A primeira delas, volte lá na apresentação, por favor. Olha só algumas características de Atos capítulo 2. Primeira questão: todos reunidos. Na página 181, você vai ver isso aí. A palavra todos e todos aparecem diversas vezes em Atos, especificamente no capítulo 2. Vamos ver no versículo 1, 4, 17, 21, 39, 43 e 44. Olha só, queridos, todos envolve o irmão que está do seu lado. Todos, envolve aqueles que ainda não aceitaram Jesus da sua família, mas que, se você pregar para eles cheio do Espírito Santo, eles também vão querer vir aqui, e eles estão inclusos nisso aqui. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, a gente sabe, queridos, que através da história alguns moveres extraordinários aconteceu. Deus, ele visitou a sua igreja no século 17. Na Inglaterra, os puritanos foram as gerações mais limpas da história e tiveram um mover extraordinário. Século 18, nós vimos a Inglaterra, o país de Gales
E a Nova Inglaterra, com John Wesley, George Whitefield, William e Jonathan Edwards, movimentar aquele país e simplesmente impactar uma nação inteira. Escute isso, querido. Uma nação inteira, que as suas delegacias não tinham presos para irem para elas. Os juízes não tinham o que julgar. Por quê? Porque a cidade servia ao Senhor. Século XIX, Deus enviou um avivamento nos Estados Unidos, na Escócia, na Inglaterra e na Irlanda do Norte, que moveu esses países com moveres extraordinários. Século XX, Deus fez maravilha no país de Gales. Em 1904, Evan Roberts, nas Ilhas Novas Hébridas. Em 1946, Duncan Campbell trouxe um avivamento extraordinário em Zulus, na África do Sul. Em 1966, Erlon, um grande despertar na Coreia do Sul. Em 1907, o Espírito de Deus soprou com poder de uma forma extraordinária e moveu aquele país da Coreia do Sul, que se tornou uma potência. Um país falido virou uma potência. Nós temos aí mover extraordinário de Deus na história de uma forma grandiosa. Olha para cá, queridos. O que tem em comum em todos estes moveres? Olha para cá, por favor. Um grupo de pessoas que se reuniram com o propósito de serem cheios do Espírito Santo de Deus. Olha para cá, querido, presta atenção que eu vou falar com você. Um grupo de pessoas que decidiram se organizar para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor Josué, nós precisamos fazer isso mais. Missionária Orma, nós precisamos fazer isso mais. Adriano, evangelista Adriano, precisamos fazer isso mais. Precisamos fazer isso mais, irmão Ginaldo, precisamos fazer isso mais. Sabe o que nós precisamos fazer? Acordar um com o outro e falar assim: vamos para a igreja buscar o Espírito Santo de Deus? Escute isso, queridos. Precisamos fazer uma reunião dizendo o seguinte: vamos lá para a igreja, vamos buscar o Espírito, vamos lá para a sua casa orar 1 hora para pedir a presença do Espírito Santo de Deus. O Adriano deu um testemunho muito lindo esse tempo atrás. Nós estávamos num grupo aqui, ele falou: teve um dia que eu estava com um problema em casa, eu não sabia o que resolver. O que ele fez? Ele falou: não sei o que fazer, mas nós vamos sentar aqui, ler a Bíblia e buscar a presença de Deus. Não foi isso, Adriano? Que nós precisamos fazer isso dentro de casa. Não sabemos o que fazer. Família, senta aqui, vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar. Como é que busca? É simples. É simples. Espírito de Deus, eu preciso de Ti. Eu imagino que oração que os discípulos fizeram, que instrução eles receberam: vão e busquem o Espírito Santo, vão e aguardem em Jerusalém. Querido, é só você buscar e esperar. Está entendendo isso, queridos? Todos reunidos, queridos. O próximo ponto ali fala um som vindo dos céus. Olha que lindo isso, queridos. Quando nós lemos Atos capítulo 2, né? De repente veio do céu um som como de um vento. Pergunto, tinha vento sim ou não? Não. Era somente o barulho como de um vento. Veio um som como de um vento. E esse som, ele encheu toda a casa que estavam assentados. Queridos, a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus, ela pode ser experimentada de várias formas. Quantos aqui já parou para buscar a presença de Deus e ouviu uma movimentação no ambiente? Quem aqui já viu? Eu já vi. Um clarão, um vento, uma calma, algo extraordinário. Olha para cá, queridos. Quando o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta,
Meu irmão, escute isso aqui. Ele vai fazer barulho. Eu vou repetir, ele vai fazer barulho. Eu vou repetir, ele vai fazer barulho. Se veio um som naquela cidade, porque está dizendo aqui, saiu o texto, que todos os moradores de Jerusalém ficaram conhecendo. Pastor Josué, presta atenção, onde ele estava, eu estive no cenáculo onde ele estava, era uma sala pequena. Quantas pessoas estavam lá? Imagina-se que tinha, no começo 500 pessoas, foram baixando, 120 pessoas, um grupo pequeno. Eles estavam lá clamando a Deus, mas de repente o som veio naquele ambiente, e é claro para todos os estudiosos que toda a cidade de Jerusalém ouviu o que estava acontecendo ali dentro. Irmãos, escute isso aqui, nós não precisamos de ter aqui 10 mil pessoas para impactar essa cidade do Gama. Nós não precisamos aqui ter 1000 pessoas, não precisamos ter aqui 500, não precisamos disso. Precisamos de quê? Precisamos ter um grupo de pessoas aqui que decidam buscar pela presença dEle, porque quando a presença dEle for manifesta em nosso meio, o barulho que vai gerar aqui vai incomodar toda essa cidade. Aleluias. Outro dia eu estava em outro estado, querido, outro estado, pastor Oséias, a Adegalho está fazendo barulho. Eu falei, como assim? Pastor, eu estou ouvindo muito testemunho de lá, tem gente falando bem da igreja. Eu falei, glória a Deus, mas fique calado, não fala isso para ninguém não, fica caladinho para não gerar problema, amém, queridos? Então, porque o mover de Deus em nosso meio é visível. Você consegue ver isso? Você consegue perceber isso? Há um mover de Deus, e nós estamos aqui crendo que Ele vai soprar de uma forma extraordinária, querido, não para quebrar paredes, não para vir um vento aqui para poder, não, estamos declarando que vai haver um mover de Deus aqui. E quando você andar na cidade, quando você entrar na sua casa, quando você entrar no seu lar, quando você entrar no seu trabalho, alguém vai dizer, tem algum barulho diferente vindo em sua direção. Aleluias, oh glória a Deus, porque o texto vai fazer uma revelação muito grande aqui, queridos. Vamos lá, volta lá para o texto lá, Atos 2, eu vou parar nesse aqui e vou continuar no próximo, tá bom? Próxima terça-feira vamos continuar sobre o Pentecostes, tá bom? Não dá para a gente fechar outro aqui, porque estamos com tempo, eu não tenho nenhuma preocupação da gente levar um pouco mais de tempo para esse estudo aqui, até porque ele é muito interessante. Volta lá para Atos capítulo 2, próximo versículo. Volta antes aqui, por favor, olha só, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Pastor Oséias, por que o senhor está estudando sobre o Espírito Santo? Para que você tenha a mesma mentalidade que a minha. Olha a pergunta do seu lado, olha para assim, fala, eu quero ter a mesma mentalidade que a sua sobre o Espírito Santo. Fala com ele aí, fala, pastor, eu quero ter a mesma mentalidade que a sua, pastor Josué. Eu quero estar concorde com você, eu quero estar concorde com a sua oração, eu quero estar concorde com os seus pensamentos. Você vai estar na sua casa, no outro lado da cidade, mas quando eu colocar o meu joelho no chão, o Espírito Santo vai olhar assim, ei, tem 2 pessoas orando, ei, tem 3, tem 50 pessoas ali orando, e todos eles estão com o mesmo propósito. O que eles estão falando? Espírito Santo, venha sobre a Adegalho, Espírito Santo, venha sobre a nossa igreja, Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, Espírito Santo, venha sobre nós. Aleluia, glória ao nome do Senhor, amém, queridos? Eu creio nesse mover de Deus, todos concordemente, e de repente, pode ir, e de repente veio dos céus um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. Aqui, eu vou destacar essas características na próxima aula, sobre a característica de ser veemente, impetuoso, e que enche toda a casa. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui depois. Tem muita gente que diz assim, ó, você consegue resistir ao Espírito, o seu Espírito, a sua mentalidade, você consegue resistir. Olha para cá, queridos. Ei, se o Espírito de Deus dominar você por inteiro, irmão, você não vai conseguir resistir. Você não vai conseguir resistir. Arabaxarandai, você não vai conseguir resistir.
Você não vai conseguir resistir. Ele vai começar a impactar. É algo tão poderoso, é algo tão grande. Eu já tive experiência de ficar chorando ali, chorando, rindo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas era algo extraordinário. Amém, queridos? Quando a presença dele vem, algo extraordinário acontece. Mas eu quero mostrar algo na frente para você aqui. Próximo aí, vai lá. E foram vistas por eles línguas repartidas. Vamos falar sobre isso ainda. Como que de fogo, também vou falar sobre isso, as quais pousaram sobre cada um deles. Eis, essa característica é importante ressaltar hoje. Sobre cada um deles. Eis, ninguém ficou de fora. Eu vou repetir, ninguém ficou de fora. Levante a tua mão assim profética sobre o seu lar e fala assim: meu lar não vai ficar de fora. Vai, diga, a minha família está inclusa nesse processo. Fala aí, fala, o Pentecostes vai envolver a minha casa, vai envolver o meu familiar, vai envolver a minha família, vai envolver o meu irmão, vai envolver a minha irmã. Todos, cada um recebeu. Glória ao nome do Senhor, aleluias. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos falar sobre isso também. Todos nós queremos isso. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Todos esses pontos vamos destacar. Próximo, eu quero destacar um para você aqui. Próximo. E em Jerusalém estavam habitando. Fiquem de pé, por favor. Nossa equipe já pode se preparar aqui, que eu vou finalizar por aqui. Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Aleluias. Geisa, presta atenção. Não, vem cá louvar o Senhor aqui. Aleluia. Olha isso aqui, queridos. Presta atenção. Olha o detalhe aqui. Estava habitando em Jerusalém. Estavam passando por ali. Observe esse detalhe aqui, queridos. Essa palavra é profética para mim e para você. Homens religiosos. Fala comigo, religiosos. Fala religiosos, mas sem a presença de Deus. Não significa muita coisa. De todas as nações. Fala comigo, de todas nações. Aleluias. O que Deus vai fazer nas nossas vidas vai impactar outras nações. Estou sendo um profeta na sua vida, aqui na sua casa, na sua família, nas nossas vidas. O que Deus vai fazer na história das nossas vidas. Ei, você que não tem passaporte, aí eu vou declarar, se você crê no que eu estou falando, fazendo, prepara o seu passaporte. Deus vai levar você para outros países com o que Deus vai te dar aqui. Questão debaixo do céu. Próximo. E quando aquele som correu... Olha aqui o que está acontecendo. E quando aquele som correu aonde? Na cidade. Irmãos, eu estou ouvindo um barulho. Tem um barulho. Que barulho é esse? Onde é que está? Eles vão seguir o barulho. Eles vão seguir o som. Eles vão seguir o movimento do que está acontecendo. E eles foram parar aonde? Aonde eles estavam. E ajuntou-se uma multidão. Ei, queridos, eu já liberei uma palavra profética aqui. Eu falei, em pouco tempo tudo que está aqui vai por terra, porque nós vamos construir lugares maiores para poder suportar a quantidade de pessoas que vai vir. Quem crê nisso aí? Amém? Mas vai depender da unção do Espírito que estiver dentro de mim e de você, porque se tiver aqui, vai fazer barulho. Aleluias! O barulho do Espírito de Deus vai fazer, e nós seremos habilitados para algo extraordinário. Glória ao nome do Senhor. Aleluias! Porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Aleluias, aleluias. Estenda as mãos proféticas sobre alguém aí. Fala comigo, fala com ele aí. Fala com ele, fala assim: Deus vai te dar algo extraordinário. Fala com ele aí. Fala, estudiosos não vão entender o que vai ter dentro de você. Fala com eles aí. Estudiosos não vão entender o que tem dentro de você. Aleluias. Adore a Deus um minuto, vai, adore a Deus um minuto.
Aleluias. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Eu navegarei no oceano do... Adore, igreja. Adore. E ali você pode cantar melhor ao Deus. Escute. Abra em Atos, por favor. Segura um pouquinho, mas se prepara que vamos adorar o Senhor. Agora vamos louvar. Atos capítulo 4, versículo 13. Volte para aquele texto lá. Eu vou só pegar esse ponto para poder te mostrar algo extraordinário do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Atos 4 e 13. Olha lá. Então, vendo a ousadia de Pedro e João, peraí, eu sei interpretar a Torá, eu sei falar de cor todos os livros do Pentateuco, eu sei o que está escrito na página número 1000, 2000, eu sei o que está lá. Quem são esses iletrados? Quem são essas pessoas? O que eles estão achando que são? Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Não estou falando para você deixar de lado o estudo, pelo contrário, você sabe que eu incentivo você a estudar, a conhecer, isso é muito importante, mas escute isso aqui, querido, o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida aqui, vai surpreender sábios e entendidos. O Pentecoste de Deus nas nossas vidas, vem pegar pessoas simples e comuns, e vai levá-las para um novo patamar. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Você pode fazer um exercício comigo, por favor? Levante as suas duas mãos aos céus, por favor, em um gesto de unicidade nessa noite. Você pode apenas dizer algumas vezes: Senhor, faz de novo. Você pode dizer isso: Senhor, faz de novo. Fala: Senhor, nós queremos de novo. Repete isso aqui em nosso meio. Fala isso aí, fala: Senhor, nós queremos o teu Pentecostes em nosso meio de novo, Senhor. Aleluia. Fala, vai, fala isso aí, vai. Fala: Senhor, nós queremos de novo. Adorarei.